Segundo ano, boa tarde. Na nossa aula hoje de História, nós vamos trabalhar da página 11, 12, 13, 14 e 15. Na página 11, ó, que é essa daqui do nosso livro, tá falando de relógios de antigamente, ó. Tá vendo? Ele tá dando 3 exemplos de relógio antigamente, ó. O primeiro é, antes de existirem os relógios de ponteiros ou digital como marcador de tempo, as pessoas criaram outros instrumentos para contar o tempo. Conheça algum deles. O relógio de sol talvez tenha sido o primeiro relógio criado no mundo. Esse relógio mede a passagem do tempo de acordo com a posição do sol. É só observar a sombra, a imagem do lado mostra o relógio de sol na cidade de Natal, marcando 1h da tarde, ó, conforme o desenho aqui, ó. Então, às 13 horas, que daria 1h da tarde. O relógio d'água, também chamado de clepsidra, permite avaliar o tempo medindo a quantidade de água passada de um recipiente para outro. Como podemos observar na imagem, que mostra um exemplo usado pelos gregos antigos, ó. Então, esse daqui é bem usado nos gregos antigos, né? Bem de antigamente mesmo, ó. Aí temos o relógio de areia, também conhecido como ampulheta. Mede o tempo pela quantidade de areia que passa a parte de cima e para a parte de baixo, ó. A Pro tem um aqui que ela trouxe para vocês, ó. Aí ele fica caindo. Tá vendo a areinha lá dentro, ó. Esse daqui você encontra em alguns joguinhos, né? Vou deixar ele aqui. Página 12. O tempo do calendário. Além dos relógios, alguns povos de antigamente também inventaram diferentes calendários para contar o tempo. Ao observar o movimento do Sol, da Lua e das estrelas, perceberam que 7 dias formavam uma semana, e que a soma das semanas formava um mês, e que 12 meses formava um ano. O calendário pode ser utilizado por diversas funções. Usamos calendário, ó, o calendário esse aqui, ó. A Pro tem um calendário aqui, ó, tá vendo? Nós estamos no mês de maio. A Pro vai riscando os dias, ó. Então, nós temos os 12 meses do ano, ó. Tá vendo? Pode usar, pode ser esse calendário de papel, tem um calendário no celular, no computador, no notebook. Então, calendário a gente pode usar. Saber em que dia e mês estamos, saber o dia que foi ontem, o dia que será amanhã, saber quanto tempo falta para o dia do nosso aniversário, saber quanto tempo falta para as férias, entre outras coisas, tá? Aí aqui tá mostrando um exemplo, ó, o menininho com o calendário e tá contando os dias quanto que falta pro aniversário dele, ó, tá vendo? Há diferentes tipos de calendário. Nós utilizamos o calendário que organiza o tempo de um ano e 12 meses. Os meses são divididos em 30 ou 31 dias, com exceção de fevereiro, que é o mês mais curto, que ele tem de 28 ou 29 dias. Na página 13, ó, a Pro vai explicar isso daqui, porque aí depois só vem as atividades, tá bom? Página 13. Ontem, hoje e amanhã. Ontem é o tempo de passado, o tempo já vivido, as coisas que aconteceram. Hoje é o tempo presente, é o que está acontecendo agora, o que você está fazendo neste momento. O amanhã é o tempo futuro, é o que vai acontecer depois. É um tempo novo que ninguém viveu ainda, tá bom? Então temos o tempo de ontem, hoje e amanhã. Aqui tá pedindo as atividades da página 13, atividades da página 14 e 15. Na página 14, no exercício 5, aqui ó, exercício 5, tem uma tirinha aqui ó, tá vendo? A Pro vai ler essa historinha pra vocês. Leia a tirinha a seguir. Que tal jogar bolinha de gude depois da aula, Franklin? Não posso, tenho aula de violão às 3h30. Logo depois desse jogo de beisebol, depois natação, jantar e Kumon. Tem uma terça-feira bem agitada pela frente. Então a amiga dele chama ele para fazer algumas coisas e ele fala que a terça-feira dele é cheia. Ele tem muita coisa, muita atividade para fazer, tá? Aí na página 15, na letra D, tá falando assim, ó. Durante a semana, essa daqui, ó. Já a Pro vai explicar para vocês responderem. Durante a semana, você também realiza atividades fora da escola, como o personagem da tirinha. Se sim, escreva abaixo quais são essas atividades, ó. Mesmo vocês não indo, vocês podem colocar para Pro, tá bom? Sem problema nenhum.
Na página 15 ainda, outros olhares, que é essa parte aqui, ó. SS eu vou explicar, tá bom? Nem todos os calendários são iguais. Por exemplo, árabes, hebreus, japoneses, chineses, entre outros povos, têm calendários que seguem datas de acordo com a história deles. O calendário chinês é dividido em 12 anos. Cada ano recebe o nome de determinado animal, como por exemplo, galo, cão, porco, rato, boi, tigre, dragão, coelho, serpente, cavalo, cabra e macaco, ó. Então ele tá dando aqui um exemplo de calendário chinês, né? E nós falamos janeiro, fevereiro, março, abril, e eles falam por animais, tá? E depende de cada país. Agora eu sei. A passagem do tempo pode ser percebida de diferentes maneiras. Um dia é formado por manhã, tarde e noite. O relógio marca as horas, os minutos e os segundos. Antigamente eram utilizados relógios de sol, de água, de areia para marcar o tempo. O calendário marca os dias, a semana, os meses e o ano, tá bom? Então, bom exercícios para vocês. Qualquer dúvida, a Pro tá aqui, tá bom? Um beijo, até mais.